Vamos lá, pessoal, continuar a resolução. O vídeo anterior ficou curtinho, somente com a questão de número 11. Vamos agora avançar para questões 12 a 15. Olha lá, questão de número 12. Assinale a alternativa correta a respeito do auxílio reclusão. O auxílio reclusão ele será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, ainda que ele esteja em gozo de auxílio doença ou aposentadoria. Errado. Por quê? Porque a regra é exatamente o oposto disso, ou seja, o auxílio reclusão ele é um benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda que seja recolhido à prisão, desde que ele não esteja recebendo aposentadoria nem auxílio doença. Porque se o segurado recolhido à prisão ele estiver recebendo aposentadoria ou auxílio doença, os seus dependentes não fazem jus ao recebimento do auxílio reclusão. Tá certo? Vamos lá. Olha a letra B. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. Esse item está correto, é verdade. A gente sabe que dentro do nosso sistema penal, a lei ela estimula o trabalho do preso. Há inclusive um instituto que é chamado de detração penal, que diz o seguinte: para cada dia que o preso trabalhe, ele tem uma redução de 3 dias na sua pena. Então, o sistema prisional brasileiro estimula o trabalho do preso e, obviamente, o fato dele trabalhar não retira dos seus dependentes o direito ao auxílio reclusão. Caso contrário, isso seria um desestímulo ao trabalho do preso. Letra C. Eduardo obteve o seu primeiro emprego e passou a receber remuneração mensal no valor de um salário mínimo. Então, ele era um empregado, recebia um salário mínimo por mês. 2 meses depois de começar o seu trabalho, ele envolveu-se em uma briga e assassinou um colega de trabalho, sendo então condenado a 10 anos de prisão. A partir do fato, a sua esposa passou a receber da Previdência Social o benefício auxílio reclusão. Eu vou parar aqui só para te fazer uma observação. Veja, esse fato certamente ocorreu antes da MP 664. Por quê? Porque a partir da MP 664, o auxílio reclusão, que antes não exigia carência para sua concessão, agora, depois da MP 664, ele passou a exigir 24 contribuições mensais como carência. Tá certo? Mas isso é só uma observação, porque a questão está afirmando que a esposa passou a receber, com certeza algo lá anterior à MP 664. O ponto discutido é outro e ele começa a partir de agora. Veja, ela estava recebendo o auxílio reclusão e Eduardo, depois de cumprir 1 ano de prisão, o que aconteceu? Ele fugiu, permanecendo em local incerto e ignorado durante 2 anos. O que acontece? E aí vamos lá. Depois disso ele foi recapturado e novamente conduzido à prisão. Nesta hipótese, o auxílio reclusão será restabelecido a partir da recaptura de Eduardo. Isso está errado. Por quê? Porque a gente sabe que o segurado que está recolhido à prisão, ele mantém a sua qualidade de segurado até 1 ano após o livramento. Então, no caso, a partir do momento em que Eduardo fugiu, quando ele foge, o auxílio reclusão que vinha sendo recebido pelos seus dependentes é suspenso. E, uma vez que ele seja recapturado, o auxílio reclusão somente será reiniciado se ele não tiver perdido a qualidade de segurado durante esse intervalo em que permaneceu foragido. A gente sabe que aquele segurado que está recolhido à prisão, ele mantém a sua qualidade por 12 meses após o livramento. Então, depois de ter fugido, ele ainda manteve a sua qualidade por 12 meses. Passados os 12 meses, ele perdeu a qualidade de segurado. E observe que a questão afirma que ele somente foi recapturado 24 meses após
a fuga. Então, o que é que acontece? Quando ele foi recapturado, ele já não tinha mais a qualidade de segurado e, por isso, o auxílio reclusão não vai ser devido aos seus dependentes. Tá certo? Vamos lá. Sabrina, trabalhadora avulsa de baixa renda, foi condenada e cumprirá pena em regime aberto. Nesta hipótese, seu marido Guilherme terá direito a receber o auxílio reclusão. Isso está errado, porque somente há direito a receber auxílio reclusão se o segurado estiver preso em regime fechado ou semiaberto. A prisão no regime aberto não dá direito aos dependentes receberem auxílio reclusão. Tranquilo? Então, na questão 12, ficou aí como gabarito a letra B de bola. Bora lá para a questão de número 13. Sobre o auxílio acidente, assinale a alternativa correta. Olha lá, o auxílio acidente ele será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que lhes reduza a capacidade laborativa. Então, olha lá, o auxílio acidente ele será concedido como indenização ao empregado, inclusive o doméstico. É aí que está o erro. Quais são os segurados que fazem jus ao recebimento do auxílio acidente? É o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. O empregado doméstico não faz jus ao auxílio acidente, por isso a letra A está errada. Letra B. O auxílio acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, não sendo possível a sua acumulação com qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, o que está errado. Veja, de fato, o auxílio acidente ele é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, tá certo? Quando o segurado é acidentado, ele ficou com uma sequela definitiva que lhe reduz a capacidade de trabalho. Esse benefício ele vai ser devido ao segurado até a sua morte. O segurado vai receber auxílio acidente a partir do momento em que tiver fim o auxílio doença, ele começa a receber o auxílio acidente e vai receber esse benefício até a sua morte ou então até se aposentar. Por quê? Porque o auxílio acidente ele não pode ser acumulado com a aposentadoria, mas ele pode ser acumulado com outros benefícios. Por exemplo, vamos supor, o segurado sofreu um acidente, ele ficou há algum tempo incapacitado para o exercício da sua atividade, período no qual ele recebeu o auxílio doença. Quando teve fim o auxílio doença, a perícia verificou que, em razão do acidente, o segurado ficou com uma sequela definitiva que lhe reduz a capacidade laborativa, ele passou a receber auxílio acidente. Ele já tinha capacidade para o trabalho, apenas essa capacidade ficou reduzida em função das sequelas definitivas deixadas pelo acidente, daí porque o segurado passou a receber auxílio acidente, mas ele volta para o mercado, ele volta ao trabalho. Ok. Lá na frente, por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja falando de uma segurada, ela engravida e vai receber o salário maternidade. Ela poderia acumular o salário maternidade com auxílio acidente? Sim. Se essa segurada que vinha recebendo auxílio acidente, se ela lá na frente ficar doente e por conta dessa doença precisar de auxílio doença, ela vai poder acumular esse auxílio doença com auxílio acidente? Sim. Então, o auxílio acidente ele somente não pode ser acumulado com a aposentadoria, mas pode ser acumulado com outros benefícios. Ok? Vamos lá. O valor do auxílio acidente corresponde a 50% da renda mensal do auxílio doença que lhe precedeu e pode ser inferior ao salário mínimo. Olha só, pegadinha. A gente sabe que o auxílio acidente, a renda mensal do auxílio acidente corresponde a quê? A 50% do salário de benefício
do auxílio-doença que lhe precedeu. Então veja, a renda mensal do auxílio-doença, a renda mensal do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício do auxílio-doença que lhe precedeu. Tá certo? Tá errada por quê? Porque a questão fala que a renda, que o auxílio-acidente corresponde a 50% da renda mensal do auxílio-doença. Errado, é 50% do salário de benefício do auxílio-doença. Ok? Vamos lá. É possível a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação para sua concessão. Rigorosamente verdade. É fundamental para que haja o direito ao benefício é o quê? Fundamental que na data do acidente o segurado ainda mantivesse a sua qualidade, mas ele poderia perfeitamente estar ali no período de graça. E isso não iria retirar dele o direito ao auxílio-acidente, porque nós sabemos que durante o período de graça o segurado mantém todos os seus direitos perante a Previdência Social. Tá certo? E a letra E, Juliana sofreu acidente e, em decorrência dele, recebeu auxílio-doença por 3 meses. Após este prazo, ela recebeu alta e imediatamente passou a receber auxílio-acidente, uma vez que ficou com uma sequela definitiva que lhe reduziu a capacidade laborativa. Então ela teve auxílio-doença, concluindo o auxílio-doença, ela ficou com sequela definitiva, passou a receber auxílio-acidente. Um mês depois de ter retornado ao trabalho, ela já estava recebendo, tinha retornado ao trabalho, estava recebendo auxílio-acidente, o auxílio-doença ele foi reaberto, uma vez que Juliana voltou a perder a sua capacidade de trabalho em razão ainda das lesões sofridas no acidente. Nesta hipótese, Juliana poderá acumular o recebimento do auxílio-acidente com auxílio-doença reaberto, o que está errado. Se houver a reabertura do auxílio-doença que precedeu o auxílio-acidente, o que é que vai acontecer? O auxílio-acidente será suspenso e ele somente será reiniciado quando tiver fim o auxílio-doença. Veja que aqui a gente não está falando de um novo auxílio-doença motivado por uma causa posterior ao início do auxílio-acidente. Se fosse isso, ela poderia acumular o recebimento do auxílio-acidente com o do auxílio-doença. Mas não é essa a situação. O que ocorreu aqui foi a reabertura do auxílio-doença anterior, ou seja, ela voltou a perder a capacidade de trabalho, ainda em razão lá das mesmas lesões sofridas durante o acidente. E aí, se o auxílio-doença é reaberto, o auxílio-acidente será suspenso, não poderia haver essa acumulação. Tá certo? Questão 13, portanto, ficou aí a alternativa D de dado. Vou parar por aqui para o nosso vídeo não ficar longo demais. Eu volto daqui a pouco e aí a gente resolve as questões 14 e 15.